Eu saúdo a todos os irmãos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o livro de Gênesis, capítulo 35 e versículo 22. A palavra de Deus simplesmente diz: nós pegaremos a última parte do versículo 22. Eram 12 os filhos de Israel. Se nesta manhã, prezados irmãos, fôssemos dar um título a esta mensagem, nós o faríamos desta forma: Crise na família de Jacó. E o interessante é que esta crise, ou melhor, o interessante é que estas crises ocorrem exatamente após alguns encontros marcantes entre Jacó e o Senhor nosso Deus. Após alguns encontros marcantes, experimentais, e nesses encontros, o patriarca Jacó passa a conhecer de forma experimental quem é o Senhor nosso Deus. Como todos nós sabemos, Jacó estava em Padã Arã e lá adquiriu uma grande família. E ali prosperou, enricou-se e agora já era quase que uma nação. E, por ordem divina, ele saiu daquela terra, caminhou aproximadamente 700, 800 quilômetros até a terra de Canaã. Ele saiu do lugar errado, mas como verificaremos nesta mensagem, ele não veio ao lugar certo. Por conseguinte, não basta sairmos do lugar errado. O importante é obedecermos a Deus e irmos para o lugar certo. E nós encontraremos aqui, na vida deste homem de Deus, deste patriarca, deste profeta, deste grande pai da nação de Israel, pelo menos 6 graves crises. Mas ele soube, com muita sabedoria, prudência e perseverança, superar a todas elas. E eu creio que esta mensagem hoje é dirigida principalmente aos pais de família. Porque todos nós enfrentamos muitas crises como pais de família. Crises financeiras, de identidade, às vezes com a nossa esposa e muitas vezes com os nossos filhos. Mas precisamos agir com sabedoria, porque eu tenho certeza absoluta que, apesar das crises, o Senhor está conosco, ajuda-nos a superá-las e, às vezes, de uma crise surge uma situação bem melhor. A primeira crise, a violação de Diná. Gênesis 34, versículos 1 e 2. Ora, Diná, filha que Lia dera luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. É interessante que, como já dissemos, Jacó saíra de Padã Arã, e nessa caminhada, e nessa jornada de muitas dificuldades e lutas, tivera ele alguns encontros marcantes com o Senhor. E era plano de Deus que o patriarca fosse direto para Betel, mas ele, por alguma razão, resolveu estacionar a sua família na cidade de Siquém. É interessante esse dado, porque quando obedecemos a Deus, devemos observar-lhe inclusive a geografia.
Se o Senhor me quer neste lugar, eu não posso estar em outro. Eu preciso estar exatamente no lugar em que o Senhor me determinar. E em Siquém, uma cidade aparentemente bonita, progressista, rica, com várias pessoas importantes, com uma família principesca habitando ali, a família de Jacó, de origens pastoris, quase que fica deslocada. E um dia, diz a Bíblia, a filha de Jacó, uma jovem presumivelmente muito bonita, atraente, com muitos ademanes, resolveu deixar momentaneamente a sua família para visitar as filhas da terra. Queria ela, quem sabe, ver como as filhas da terra andavam, se vestiam, se ornavam. Mas a questão é que ela não conheceu propriamente as filhas da terra, mas o principal filho daquela região. Um jovem príncipe, um moço nobre. E diz aqui a Bíblia que ela conheceu Siquém. E observemos que este jovem era tão importante que a própria cidade tinha o seu nome. E ele era filho do heveu Amor. Eu não sei em que circunstâncias, a Bíblia não o revela, mas Siquém apoderou-se da jovem, estuprou-a, humilhou-a e trouxe vergonha e desgraça para a família de Israel. As filhas de Deus precisam estar bastante precavidas com as filhas e os costumes do mundo. Irmãos, embora habitemos uma cidade cosmopolita, não podemos perder a nossa identidade. As filhas de Deus devem andar e se vestir como filhas de Deus. As filhas de Deus devem ter uma postura de filhas de Deus e jamais se misturar ou querer observar como andam as filhas da terra. E assim começa a primeira crise na vida da família de Jacó. Jacó, quando soube do acontecido, guardou silêncio até que os seus filhos voltassem do campo. Eram todos eles pastores, trabalhavam arduamente. E Jacó chamou seus filhos, agora quase todos eles adultos, e contou-lhes o acontecido. Só que entre os seus filhos havia dois que tinham um temperamento bastante violento e incontrolável, Simeão e Levi. E eles armaram uma situação para que a sua irmã uterina também fosse devidamente vingada. Interessante que, neste ínterim, eis que a família de Siquém arma um esquema para que houvesse um casamento entre o jovem e a filha de Jacó. E Simeão e Levi disse: olha, nós concordamos plenamente. E diz a Bíblia que Siquém era o jovem mais honrado de sua casa, um moço nobre, bonito, rico, elevado socialmente. E a sua alma, de fato, se apegara à alma de Diná. No entanto, Simeão e Levi, agindo ardilosamente, disseram: nós concordamos com este casamento. Agora, como os senhores sabem, nós somos um povo separado, servimos a Deus e todos nós somos circuncidados. Por conseguinte, nós só permitiremos o casamento de nossa irmã com Siquém
se todos os homens desta cidade ou deste pequeno reino forem também circuncidados. E Siquém, como amava perdidamente a Diná, concordou, e com ele o seu pai. E ambos foram falar com os homens daquela cidade, e todos eles concordaram também. Enfim, houve uma cirurgia coletiva naquela cidade. Todos os homens praticaram a circuncisão. Mas no terceiro dia, relata a Bíblia, ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Gênesis 34, 25 a 29. E diz a Bíblia que eram 12 os filhos de Jacó. Mas entre esses 12 filhos, nós temos agora uma moça desonrada e 2 assassinos e saqueadores. Mas mesmo assim, a Bíblia teima em dizer, eram 12 os filhos de Jacó. E isso também acontece conosco. Às vezes, entre os nossos filhos, há um desobediente, um drogado, uma moça que infelizmente se prostituiu. Mas a Bíblia diz, e eram 12 os filhos de Jacó, e devem ser considerados por nós pais como nossos filhos. Eles erraram sim, mas podem ser recuperados. Eles pecaram sim, mas podem ser redimidos. Eles desviaram-se sim, mas podem voltar à casa paterna. E a situação agora na família de Jacó ou de Israel era bastante grave. Uma crise desencadeou outra crise, ou como diz o salmista, um abismo chamou outro abismo. Não é assim às vezes em nossa família, em nossa casa, em nosso clã, com os nossos parentes? Às vezes ocorre isso. Não obstante, devemos sempre lembrar-nos, e eram 12 os filhos de Israel ou Jacó. O interessante, conforme dissemos, estas crises ocorreram após aquele encontro marcante entre Jacó e o Senhor. E neste encontro, a vida de Jacó foi mudada. E nesse encontro, o seu nome foi alterado. E nesse encontro, ele viu o Senhor face a face e a sua alma foi salva. E nesse encontro, ele agarrou-se ao Senhor, recebeu a sua bênção. Não obstante, não estava ele livre das crises, como também nós não estamos. E eram 12 os filhos de Israel. Mas as crises não terminaram por aí. Advertido pelo Senhor, eis que Israel deixa Siquém e vai para o outro extremo, para Betel, porque o Senhor ali tinha um encontro marcado com Jacó e a sua família. Ele teve de se mudar, teve de alterar a sua rotina, ele teve de mudar a sua geografia, porque o Senhor o impelia para isso. Nós também, para vencermos uma crise, às vezes,
precisamos mudar, alterar a nossa geografia, os nossos hábitos, a nossa rotina, o nosso modo de ser, de existir, de pensar. A quarta crise. E essa aqui, irmãos, parece grave. A quarta crise. Mas vejamos aqui um pouquinho antes. Nós temos aqui algo terrível que aconteceu na família de Jacó. Gênesis 35 e 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, já em Betel, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. E eram 12 os filhos de Israel. Quanta crise, quanta dificuldade, quanta vergonha. Uma filha violentada, 2 filhos assassinos, saqueadores, e agora o 4º filho incestuoso. Esse jovem, por causa de sua sensualidade, desrespeitou o leito paterno. Subiu à cama do pai e dormiu com uma de suas concubinas. Algo que, segundo a lei de Moisés, se já estivesse vigorando, geraria a pena de morte. Observemos que Rúben era o primogênito de Israel. Seria ele o herdeiro messiânico de todas as bênçãos. E hoje, quem sabe, o Senhor Jesus Cristo seria chamado não o leão da tribo de Judá, mas o leão da tribo de Rúben. Porque Rúben tinha um papel tão importante na família messiânica como Abraão, como Isaque, como Jacó, e ele seria o sucessor espiritual de Israel. Mas por causa de sua sensualidade, perdeu a primogenitura, a bênção, a messianidade. E quantas vezes um jovem, por causa da sensualidade, do sexo incontrolável, não está perdendo bênçãos, maravilhas, o futuro todo? Nós, por conseguinte, precisamos tomar cuidado com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso próprio corpo, porque basta darmos lugar à sensualidade para perdermos uma bênção tão grande como foi o caso de Rúben. E Israel o soube, mas calou-se, silenciou-se, não contou a ninguém, porque era algo tremendamente vergonhoso. E pelo contexto bíblico, o silêncio de Israel duraria mais de 90 anos. Muitas vezes enfrentamos crises tão difíceis, vergonhosas, tão carregadas de ignomínia, que precisamos guardar silêncio por décadas e só revelá-las no momento certo e apropriado. Não podemos quebrar o silêncio de certas crises e acontecimentos até que o Senhor o queira. E Israel soube, mas silenciou-se. Soube e guardou aquele segredo somente consigo. Nem se deu ao trabalho de confrontar o filho, porque diz aqui a Bíblia, e eram 12 os filhos de Israel. Uma moça violentada, 2 assassinos e saqueadores, e agora um incestuoso. Mas a minha Bíblia teima em dizer
E eram 12 os filhos de Israel. Pode ser que na sua família haja crises semelhantes. Um filho desviado, mas é seu filho. Uma filha prostituída, mas é sua filha. Um filho drogado, mas não deixa de ser descendência sua. Alguém que lhe dá muitos trabalhos e muitos desgostos, não importa, é seu, veio de si, pertence-lhe. Eram 12 os filhos de Israel. A quarta crise. A deslealdade dos 10 irmãos contra José. Gênesis 37, versículo 28. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José para o Egito. E disseram uns para os outros: eis lá vem o sonhador Mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Mas, graças a Deus, eles não o mataram, o venderam. Irmãos, que situação difícil agora na família de Jacó. Que situação calamitosa. Vejam os irmãos, Jacó tem agora uma filha violentada, 2 filhos assassinos, um filho incestuoso e 11 filhos mentirosos. Porque disseram ao seu pai que uma besta fera havia comido José, quando José havia sido vendido para o Egito. Que família patriarcal abençoada! Quanta crise, quanta dificuldade! Eu não sei o que faria com uma família destas. Não saberia como administrá-la. No entanto, Jacó tinha consigo esta mensagem, e eram 12 os filhos de Israel. Eu sei perfeitamente que muitos de nós aqui enfrentam crises na família, dificuldades, às vezes com os cônjuges, às vezes com os filhos, mas não devemos nos esquecer desta passagem. E eram 12 os filhos de Israel. E agora, Jacó, embora tivesse aquele encontro tão marcante, tão experimental com o Senhor, e embora Jacó tivesse visto o Senhor face a face e com ele lutado, e embora Jacó tivesse o seu nome alterado, e embora Jacó já houvesse alterado a sua própria geografia, as crises não paravam de se suceder em sua família. No entanto, ele sabia perfeitamente que eram 12 os seus filhos. E ele não abriu mão de nenhum de seus filhos, porque sabia perfeitamente que o Senhor tinha uma bênção para cada um deles. Mas as crises não terminam por aí. Vejamos aqui a quinta crise, que é o desvio de Judá. Sim, senhores, o desvio de Judá. E o Senhor Jesus Cristo hoje é conhecido como o leão da tribo de Judá. Mas Judá, já adulto, poderoso e rico, apartou-se de sua família, conforme lemos aqui. Em Gênesis 38, versículos 1 e 2. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Irá.
Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e a possuiu. Observem os senhores que a bênção messiânica deveria passar para Rúben, mas Rúben era incestuoso. A bênção messiânica, então, deveria passar para Simeão e Levi, mas ambos haviam cometido aqueles crimes hediondos, haviam dizimado toda uma cidade. Restava agora a bênção messiânica passar a Judá, mas Judá se desvia, aparta-se de seu pai, alonga-se de seus irmãos, vai para Canaã e lá contrai um matrimônio que lhe traria muitas dificuldades. Ele ali contrai um jugo desigual com uma incrédula. E este jugo desigual causa-lhe a morte de 2 filhos, conforme nós podemos ler nessa mesma passagem. Há muitos e muitos jovens afastando-se da casa dos pais e da igreja do Senhor, fazendo ouvidos moucos aos conselhos paternos, e contrai um jugo desigual. Judá se desviou, foi para longe, mas a Bíblia continua dizendo: e eram 12 os filhos de Israel, todos eles filhos de Israel. Não importa se o seu filho momentaneamente afastou-se de sua casa, de seus olhos, de seu amor, de seu carinho, de seus desvelos, de seus conselhos, de suas admoestações. Não importa se os seus filhos hoje estão longe, porque a Bíblia diz: e eram 12 os filhos de Israel. Mais uma crise, mais uma dificuldade. E parece que Israel ou Jacó está sabendo administrar cada crise com muita sabedoria. Rúben pecou, aquele pecado hediondo, inominável, e Jacó ainda está em silêncio. Jacó, em seu coração, perdeu o filho José. Eu acredito que esta foi a maior de suas crises. Aparentemente perdeu. Em seu coração e em sua alma ele o perdeu. Mas eram 12 os filhos de Jacó. Não importa se o seu filho saiu de casa, ou desobedeceu os seus mandamentos, ou está agora se rebelando, eram 12 os filhos de Israel. Irmãos, para grandes crises, um grande avivamento. Voltemos para Gênesis 35, 1 a 6. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em uma grande crise precisamos fazer exatamente isso. Levanta-te, sobe a Betel, ou entra na casa de Deus. Não adianta ficarmos prostrados, chorando, sem esboçar qualquer reação, pois o Senhor nesta manhã ordena-nos: levanta-te e sobe a Betel. Levanta-te e ergue a cabeça. Levanta-te e toma ânimo. Levanta-te e exerce a tua fé. É o que nos diz o Senhor nesta manhã. E habita ali. Deveria Jacó habitar na casa de Deus, porque quando habitamos na casa de Deus, as crises desaparecem, as dificuldades somem, cobramos ânimo, coragem, determinação e as portas se abrem. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. É exatamente nas crises que nós devemos fazer um altar
e lembrar das bênçãos passadas que temos recebido do Senhor. E Jacó sabia disso. Ele enfrentava a crise e estava tranquilo. Sabem por quê? Porque ele se lembrava de outras crises, de outras dificuldades, de outras lutas, de outras tribulações, e em todas elas obteve vitória, porque a sua vida é pontilhada de altares. Se nós também construirmos altares, o Senhor dar-nos-á vitória sempre. E eram 12 os filhos de Israel. Disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Era uma família patriarcal, abençoada, guardada por Deus, mas havia ali deuses estranhos, como há também em nossa casa. Quantos deuses estranhos? Às vezes, a pornografia, a contenda, a dificuldade, os desmandos, são deuses estranhos que estão tomando o lugar do único e verdadeiro Deus. São deuses estranhos que estão a prejudicar a nossa família. Lançai fora e purificai-vos. Precisamos voltar com urgência à purificação de nossas famílias. Quisera eu, irmãos, que voltássemos todos os dias ao culto doméstico, porque é no culto doméstico que construímos os nossos altares, que santificamos o nosso cônjuge, que purificamos os nossos filhos e que os admoestamos também. E diz ainda: purificai-vos e mudai as vossas vestes. Hoje, quando tratamos de tais assuntos, algumas pessoas até estranham, mas mudar as vestes, Deus quer apenas o nosso coração. Mas num momento de crise, eis que Jacó exorta a sua família a mudar as vestes, porque o seu contato com Siquém, ainda que pouco, foi suficiente para que a família de Jacó perdesse todas as suas características e adotasse costumes permissivos e mundanos. Mas o Senhor nesta manhã diz: mudai as vossas vestes, purificai-vos, construí um altar e eu vos abençoarei. Ide a Betel e lá me encontrareis. Construí um altar e lá eu me manifestarei a vós. Levantemo-nos e subamos a Betel. Levantemo-nos e subamos a Betel. Porque as crises têm como característica derrubar-nos, deitarmos por terra. As crises têm esta característica. Levam-nos à depressão, à tristeza, à angústia, à prostração. Mas Jacó agora diz: levantemo-nos e subamos a Betel. Você, como chefe de família, como patriarca do lar, como profeta de seu clã, como sacerdote da família que Deus lhe confiou, você deve ter, em um momento de crise, esta palavra: levantemo-nos e subamos a Betel agora. E diz ainda Betel, e diz ainda Jacó: farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Farei ali um altar. Se quisermos a nossa família no caminho de Deus, obedecendo às leis de Deus, observando fielmente a vontade de Deus, nós, chefes do lar, devemos dizer: farei ali um altar que me apareceu no dia da minha angústia.
e que me acompanhou por onde quer que eu andasse. Irmãos, a nossa atitude deve ser realmente corajosa. Hajamos assim. Não fique frustrado. Não se deixe tomar pela tristeza, pela depressão, pela angústia. Neste momento você dirá: levantarei, e erguerei um altar para o Senhor ali, em Betel, ao Deus que me apareceu no dia da minha angústia, quando eu enfrentava tribulações. Ali construirei um altar. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Vamos pegar os deuses estrangeiros, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, e vamos escondê-los, vamos enterrá-los, porque eles não têm qualquer utilidade, e vamos esquecer-nos deles. Você sabe muito bem o que está errado em seu lar, em sua casa, em sua família, entre os seus filhos, com o seu cônjuge. Mas hoje, ao chegar na sua casa, você tomará essas atitudes. Você começará dando o exemplo. Erguerei aqui um altar em Betel, ao Deus que me apareceu, e a partir daí, o Senhor começará a fazer um grande avivamento em sua família, em sua casa, e as crises serão vencidas uma por uma, porque o Deus que me apareceu em Betel está aqui, aleluia. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Irmãos, quando buscamos ao Senhor, quando construímos um altar, quando nos levantamos de nossa depressão, de nossa tristeza, de nossa angústia, quando respondemos positivamente a Deus em um momento de crise, o Senhor espalha o seu terror em todas as cidades vizinhas, e diz a Bíblia: e não perseguiram os filhos de Jacó. Os seus filhos não precisam ser perseguidos na escola, não precisam passar por bullying, não precisam passar por constrangimentos em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque você, a partir de hoje, erguerá um altar em Betel, e o Senhor protegerá toda a sua descendência. Os nossos filhos não precisam passar por perseguições ou bullying. Sabe por quê? Porque o Senhor está aqui. O bullying pode ser vencido através do sangue de Jesus. E eram 12 os filhos de Jacó. Interessante, irmãos. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. No início nós tivemos uma moça violentada, 2 assassinos ou saqueadores, um incestuoso, um filho que foi vendido e 11 filhos mentirosos. Mas depois da história de Betel, nós lemos aqui: ele e todo o povo que com ele estava. Não era mais uma família em crise, era um povo. Não era mais uma família em crise, era uma nação forte. E o Senhor quer transformar a sua família em um povo, em uma nação forte. Mas para que isso aconteça, é necessário, é urgente que você esteja em Betel.
E eram 12, os filhos de Israel. A recuperação dos filhos de Israel. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Oh, aleluia! Os irmãos notaram aqui? Observaram bem? Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Jacó está dizendo: os meus filhos têm futuro. Os meus filhos têm dias vindouros. Mas o que é isso? Não havia uma filha violentada, 2 assassinos, um incestuoso, um desviado e 11 mentirosos, e Jacó agora os ajunta e diz que eles têm futuro? O seu filho tem futuro. A sua filha tem futuro. Eles talvez tenham se desviado momentaneamente, mas a Bíblia diz que eles têm futuro. E Jacó entrega uma bênção para cada um de seus filhos. Vem Rúben, que cometeu aquele pecado vergonhoso. É repreendido por seu pai, mas não deixa de receber a sua bênção. Vem em seguida Simeão e Levi, já devidamente arrependidos, e recebem também o seu quinhão, a sua bênção. Aí vem Judá, que se apartara do pai, dos irmãos. Vem Judá, e diz-lhe Jacó: o cetro não se arredará de Jacó, ou de Judá, até que venha Siló, o enviado, o Cristo, o Filho de Deus, o Messias e o Salvador da humanidade. Depois aparecem todos os demais filhos, porque eram 12 os filhos de Israel. Mas a bênção desses filhos de Jacó não terminam aí. Se lermos Apocalipse capítulo 21 e versículo 12, nós encontraremos a bênção eterna deles. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Eram 12 os filhos de Israel. Foram recuperados e transformaram-se em 12 tribos. E o Senhor, não satisfeito ainda, eterniza-lhes os nomes na cidade de Jerusalém. E um dia, quando formos lá para os céus, nós veremos os nomes deles. E vamos lá, quem sabe, conversar com o Senhor Jesus. Essa coluna aqui, essa porta é de Rúben? Sim, é de Rúben. Rúben não foi aquele que cometeu aquele pecado? Não sei, eu me esqueci. Porque o Senhor se esquece dos nossos pecados. Simeão e Levi não foram aqueles 2 que entraram na cidade e... Não sei, eu me esqueci também. E Judá não foi aquele? Não sei, porque eu sou o leão da tribo de Judá. Eram 12 os filhos de Israel. O seu filho pode estar dando muito problema, mas é seu filho. Que Deus nos abençoe.